Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, sejam todos bem-vindos. Faltam só 4 dias. Pois é, meus queridos amigos, aqui no Brasil, no momento, o mais odiado pela esquerda, todos estão sabendo, é o deputado Nicolas Ferreira, certo? Certo. E lá nos Estados Unidos? Bem, lá nos Estados Unidos, o odiado da vez é James Edward O'Keefe III, ou simplesmente James O'Keefe. Quem é James O'Keefe? É o fundador do Projeto Veritas, lembram? Pois é, o Projeto Veritas notabilizou-se entre os eleitores de Donald Trump, principalmente, por fazer denúncias através de vídeos sobre o que o pântano planejava para boicotar o primeiro governo do presidente Trump. Pois bem, O'Keefe III, ou James O'Keefe, fundou depois o O'Keefe Media Group, que faz o mesmo trabalho que fazia o Veritas. Coloca gente infiltrada no pântano, com filmadoras escondidas e depois lança os vídeos bombásticos. E aconteceu de novo, acreditem. O O'Keefe Media Group fez um filme ou um vídeo gravando os planos secretos de pessoas do pântano para boicotarem o próximo governo do presidente Donald Trump. Pois é, e isso está suscitando de novo muito ódio entre os esquerdistas contra alguém conservador, mas que é chamado, via de regra, de extremíssima direita, fascistas e coisas do gênero. Prestem atenção. Matéria publicada ontem no Gateway Pundit diz o seguinte: o O'Keefe Media Group divulgou imagens de sua investigação sobre o conselheiro do Departamento de Defesa, Jim Menina, o nome é esse, Jim Menina, revelando que ele, Menina, está trabalhando nos bastidores com grupos terceirizados e generais aposentados para minar o próximo governo Trump. Bem, o Gateway Pundit também fez essa divulgação um pouco mais ampla, dizendo o seguinte: o senhor O'Keefe, ou James O'Keefe, esteve em Washington, D.C. no último final de semana, expondo funcionários do Deep State que deram informações sobre planos para sabotar a administração entrante do presidente Trump. Como assim deram informações? Eles foram pegos por esses, digamos, jornalistas disfarçados da equipe de O'Keefe, como faziam em relação ao Projeto Veritas. O Gateway Pundit falou com O'Keefe no domingo e ele compartilhou que mais fitas de vídeos estão chegando essa semana, que expõem várias agências do Deep State, incluindo o Departamento de Defesa e os planos do Gabinete Executivo da Casa Branca para sabotarem a administração entrante. Bem, aqui o Gateway Pundit faz uma recapitulação do que o Projeto Veritas, ou o próprio O'Keefe Media Group, já havia denunciado no passado em relação a Mark Zuckerberg. O Projeto Veritas dizia no passado que Mark Zuckerberg censuraria qualquer crítica em relação ao covidão, às picadinhas e tudo mais. E depois, claro, colocaria a culpa na administração Trump. Isso mostra que Mark Zuckerberg pode ter dado uma entrevista um tanto quanto mentirosa a Joe Rogan na semana passada, porque se colocou como vítima do governo que o pressionou, que o obrigou a ser um censor, sendo que ele tinha se oferecido para o Partido Democrata, alegremente, aliás, para ser um censor. Pois é. Bem, mas isso é em relação a Mark Zuckerberg. O que está pegando agora é essa denúncia em relação a pessoas importantes do pântano unidas para destruir ou emperrar a próxima administração.
Bem, diz aqui o Gateway Pundit que o último lançamento de O'Keefe expõe um funcionário do Departamento de Defesa, um em especial, o senhor Jim Menina. Aliás, O'Keefe publicou isso na sua conta no X no domingo. Ele disse: entrei em contato com o Pentágono para comentar essa informação. E eles responderam que estão levando isso muito a sério, a minha denúncia, no caso, ou a denúncia de O'Keefe. Menina, diz aqui o Gateway Pundit, informou a esse repórter disfarçado, ou este investigador disfarçado, que trabalha em uma empresa de consultoria de ponta para o Pentágono e que trabalhou anteriormente como agente especial do FBI. Ele disse para o jornalista disfarçado, que, aliás, ele pensava ser um colega, um agente, um espião ou coisa parecida. Ele disse: eu me tornei um caçador de espiões. Ironicamente, ele estava falando exatamente para um espião, só que um espião da direita, vamos dizer assim. Menina, nesse encontro, diz que trabalhou para uma grande empresa de consultoria cujo cliente é o próprio Pentágono. Durante a reunião, diz o Gateway Pundit, a reunião com esse jornalista disfarçado, Menina revelou que teve uma enorme reunião com líderes militares em uma sala muito segura chamada Tanque. Então, disse ele, amanhã teremos uma reunião Tanque com todos os principais líderes das Forças Armadas dos Estados Unidos sobre o tópico que preparei, disse ele. E que tópico seria esse? Bem, vamos recapitular um pouquinho. Ele diz para um jornalista disfarçado que em tal dia, amanhã, ou seria no domingo, na segunda-feira ou terça-feira desta semana, teria uma reunião com autoridades, com um alto escalão das Forças Armadas para apresentar um plano. Um plano. E que plano seria esse? Bem, voltando aqui à matéria. Menina diz que está um pouco preocupado e que tentará fazer o que puder com essas autoridades e esses generais aposentados para tentar deter o presidente Donald Trump, ou melhor, o governo do presidente Trump, que está vindo aí. Bem, e aqui, claro, James O'Keefe mostra o vídeo onde o senhor Menina dá com a língua nos dentes. And I work at this top consulting firm, and my client is the Pentagon. So I'm embedded in the Pentagon. I work in the Joint Staff, which is the top military command. When she lost, I went into the intelligence community and I became an FBI special agent. So I became a spy hunter. So I was a counterintelligence agent, special agent at the FBI. Teoria da conspiração. É claro que a esquerda, que os democratas estão dizendo exatamente isso. Teoria da conspiração, fake news, vídeo falso, fora de contexto e por aí vai. Porém, contudo, os americanos sabem que pode não ser teoria da conspiração, pode não estar fora de contexto, pode ser a mais pura verdade, porque, afinal de contas, eles já conhecem um bocadinho o Partido Democrata e o que ele é capaz de fazer, ou melhor, o pântano, não é? E o interessante aqui é que O'Keefe mostra rostos do pântano. Esse senhor Jim Menina, embora não seja ninguém altamente relevante, trabalha, claro, para o pântano. E é uma figura, então, que aparece agora ao público. Ele está trabalhando nos bastidores com militares do Pentágono, militares de alta patente, segundo a denúncia, com generais aposentados, et caterva, para, boicotar, claro, o próximo governo. Você acredita nisso? Deixe aqui os seus comentários, deixe aqui o que você pensa a esse respeito. Bem, como hoje não tenho muita informação, vou lembrar um fato
tremendo que está acontecendo, o que aconteceu na Coreia do Sul. O presidente sul-coreano, o senhor Yoon Suk-yeol, ou Ya, foi preso. Ele se entregou a forças policiais e está detido. Motivo? Ele tentou um golpe, diz a esquerda, ou melhor, o Partido Democrata na Coreia do Sul, aplicando a lei marcial. E aí, claro, muita gente desinformada nos Estados Unidos acha que sim, o presidente sul-coreano deveria ser preso mesmo, porque por que ele quis dar um golpe? Por que ele acionou a lei marcial? Pois é, falta de informação talvez, porque a grande mídia tem dito exatamente isso, ou pintado o presidente sul-coreano com cores ruins, demonizando-o, por assim dizer. E aí muita gente embarca nisso. O Gateway Pundit vem em socorro do presidente sul-coreano para dizer que as coisas não são bem assim como a grande mídia informa, porque havia um motivo para o presidente sul-coreano decretar a lei marcial. E isso, claro, a grande mídia não explica, não fala. E, segundo o Gateway Pundit, é importante esclarecer o que acontece na Coreia do Sul, porque, afinal, a Coreia do Sul é um parceiraço dos Estados Unidos. E isso quer dizer que o Gateway Pundit está puxando a roupa de Trump para dizer o seguinte: olha aí, olhe para os nossos amigos assim que você assumir o poder definitivamente daqui 4 dias. Bem, eu não vou ler toda a matéria, ela é muito longa, mas o pouco já esclarece muito. Diz a matéria que um presidente na Coreia do Sul pode sim declarar lei marcial, porém, claro, sob certas condições. E essas certas condições que levaram o presidente sul-coreano a declarar lei marcial existiam. Presta atenção, você que dorme. Diz a matéria: existiam porque houve uma imensa malversação eleitoral financiada pela China na Coreia do Sul, que entregou a Assembleia Nacional ao Partido Democrata, ou seja, ao partido da esquerda lá na Coreia do Sul. O presidente Yoon impôs a lei marcial para invalidar a Comissão Eleitoral Nacional na Coreia do Sul. O presidente Yoon, diz a matéria, está em uma luta com o opositor, o Partido Democrata da Coreia do Sul, que está sob controle de simpatizantes comunistas chineses, começando com o seu líder, o senhor Jae Moo-yoon, que foi condenado por crimes em novembro, e é por conta disso que o Gateway Pundit vem puxando o fio de Ariadne a ponto de dizer que houve sim influência da China na política sul-coreana. Diz a matéria: o senhor Lee, portanto, foi condenado por crimes em novembro, o que desencadeou uma série de eventos, porque a sua condenação o impedia de concorrer à presidência. Então, é claro, eles tentaram ganhar no tapetão. O Partido Democrata, portanto, tomou ou está tomando a presidência sem uma eleição. O Partido Democrata da Coreia do Sul está aprendendo uma lição com o procurador especial Jack Smith, que perseguiu Donald Trump persegue Donald Trump basicamente há 4 anos pela questão do 6 de janeiro, não é mesmo? E travando uma guerra jurídica contra o presidente Yoon e dando um golpe ao mesmo tempo. No entanto, diz a matéria do Gateway Pundit, essa jogada, que é muito dura para o presidente Yoon, pode estar saindo pela culatra, pois os números de pesquisa do partido de Yoon agora estão superando e muito já o do Partido Democrata. Então, recapitulando o que diz aqui o Gateway Pundit, eles armaram um esquema até mesmo para ser vazado, diz aqui a matéria. China e Partido Democrata se envolveram numa questão política, e isso então implicaria, claro, numa interferência de um país estrangeiro. Tudo isso chegou ao conhecimento do presidente Yoon, que decretou, claro, lei marcial.
Só que esta lei marcial passou a impressão para o povo de que era o presidente Ion que estava dando um golpe. E aqueles que promoveram todo o espetáculo acabaram no poder. É isso que diz aqui o Gateway Pandit. Eles criaram um problema, armaram um superteatro, esperaram uma reação um pouco mais radical do presidente, aproveitaram essa reação para demonizá-lo, para acusá-lo de golpe. O presidente está preso e eles agora estão comandando a política na Coreia do Sul. Por isso, diz o Gateway Pandit, é uma armação e um golpe ao mesmo tempo. Vamos acompanhar, situação muito tensa por lá, porque termina a matéria dizendo: agora os sul-coreanos, ao que tudo indica, estão acordando. Eles têm essa vantagem, eles acordam rapidamente, né? Pelo que tudo indica. Estão acordando e o tiro está saindo pela culatra. Muito bem, por enquanto é isso. Eu teria mais informações importantes sobre uma resposta pesadíssima que a Rússia está dando à Ucrânia depois de ser bombardeada na terça-feira pela Ucrânia, que usou os Storm Shadows da Grã-Bretanha e também os ataques SM, o CM dos Estados Unidos. E a resposta de Putin à Ucrânia ontem foi bastante pesada, mas também uma declaração importante de um político ligado a Putin, dizendo que é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde a Rússia terá sim que riscar a Inglaterra do mapa. Palavras desse político da Duma, um ex-general ligado ao Vladimir Putin. Claro, ele diz que isso seria porque a Grã-Bretanha passou mísseis Storm Shadow para a Ucrânia e, portanto, mais cedo ou mais tarde responderá. Mais cedo ou mais tarde, disse ele, a Rússia atacará, sim, pesadamente o Reino Unido, ou a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, como queiram. Complicado, né? Bem, por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Tem muita gente que se inscreve num dia e vai ver no outro dia não está mais inscrito. Mistérios acontecem. Se for esse o seu caso, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Até depois, se Deus quiser.